Fala pessoal do Ricalizando, aqui quem tá falando é o Fábio, criador do canal. E hoje você tá vendo esse vídeo com um cenário meio diferente, pelo fato de eu estar em Caldas Novas, visitando os meus pais, parentes, aqui nesse feriado. Beleza? Então, vamos pro vídeo. Hoje nós vamos falar e comentar e discutir, ter aquela resenha legal que a gente sempre tem sobre o tema. O seguinte, a importância da política no mundo dos investimentos. Pô, será que eu preciso saber de política para começar a investir? Será que ela realmente é importante para que eu tenha um bom desempenho ao longo do tempo? E eu já te dou a resposta aqui logo no começo que sim, você precisa entender pelo menos o básico da política. E é por isso que hoje eu vou te explicar o simples, o começo e te explicar como você vai começar a gostar de política. Primeiro, a gente tem que entender o seguinte, o mundo da Bolsa de Valores, ele funciona como uma espécie de hierarquias, que é o seguinte, as empresas que são listadas na Bolsa, você investe nessas empresas, então tem o investidor, as empresas, o investidor investe nas empresas, que essas empresas estão listadas em alguma Bolsa de Valores e que essa Bolsa de Valores reside em algum país. Então, investidores investem em empresas e essas empresas estão na Bolsa de Valores, que essa própria Bolsa de Valores está no país. E é nesse momento, nessa parte do país, onde você tem que entender de política, pelo fato dela estar na parte mais alta da pirâmide, entre aspas. Porque é o seguinte, ela estando aqui, esse fator país, ou seja, política, ele interfere todos os outros movimentos que fazem. Ele interfere na Bolsa de Valores, ele interfere nas empresas, ele interfere até no próprio investidor, por exemplo, como a inflação, aumento generalizado dos preços. Então, esse pequeno detalhe, o país, qualquer fala que um político ou até o próprio presidente falar, ele vai afetar o emocional de todas as outras partes. Então, por isso, você precisa saber de política. Outro grande fato é que a política, ela também coordenada pelo Banco Central, existe um negócio chamado taxa Selic. A taxa Selic é a taxa básica de juros do Brasil. Se você não sabe o que é, já gravei um vídeo, vou estar deixando o card aqui para você. Então, essa taxa Selic, geralmente, ela é um título de renda fixa. Por exemplo, o TD, que é o Tesouro Direto. Você compra títulos do Tesouro Direto através da taxa Selic. Então, quando os juros estão mais altos, eles estão mais atraentes, geralmente os investidores tendem a migrar da Bolsa de Valores para a taxa Selic. E essa migração da Bolsa para a renda fixa faz com que a Bolsa se desvalorize. E quem que faz a taxa Selic subir ou descer é o Banco Central, coordenado pelos principais diretores do nosso Ministério da Economia. Outra coisa também que você precisa entender como principal, o fato é de que a política, ela interfere não só na Bolsa de Valores, mas também como nas empresas. A partir do momento que a taxa de juros está mais alta, fica muito difícil, para a empresa pegar dinheiro emprestado para poder crescer. Ou seja, a gente começa uma política regressiva e não expansionista. E com as empresas sendo incapazes de aumentar o seu valor de mercado, de terem mais lucro, elas ficam menos atraentes para nós, investidores. Então, ela começa a se desvalorizar ao longo do tempo na Bolsa de Valores, só que depois, no longo prazo, ela tende a voltar porque ela vai arrumar outras formas de ter lucro e ela vai voltar como se nada tivesse acontecido, beleza? Uma coisa que você tem que entender, aqui não é puxando para um lado ou para um outro da política, beleza? O que você precisa entender é o seguinte, você tem dois candidatos, vou dar um exemplo, você tem dois candidatos e um candidato ele fala que ele vai aumentar o poder público, ou seja, ele vai dar escolas grátis, ele vai dar, além da educação, saúde grátis, ele vai pavimentar todas as ruas da sua cidade. E você se pergunta como que ele vai fazer isso, E ele fala o seguinte, não, nós vamos tributar os mais ricos. Só que existe um outro candidato, que esse candidato fala que vai tirar poder do Estado
ele vai diminuir taxa de juros, ele não vai te dar escolas grátis, ele não vai te dar saúdes grátis e ele vai diminuir os impostos. Qual que você provavelmente votaria? Você votaria da esquerda, né? Que é o que fala que tem que aumentar o poder do Estado, porque o Estado tem que tomar conta de um país e de um Estado inteiro. Só que, qual que é o fato? Você lembra da frase dele, que a gente tinha perguntado para ele como que ele iria fazer isso? Como que ele iria aumentar as escolas, aumentar a saúde? Ele falou que ia aumentar os impostos dos mais ricos. Quem que são as pessoas mais ricas? Geralmente, as pessoas que têm empresas, as empresas mais grandes. Claro, eu não estou falando do micro e pequeno empreendedor. Só que as empresas mais grandes têm um pequeno fato. Quem compra delas são as pessoas pequenas, são as pessoas mais pobres. E a gente tem uma frase que rico pode ser tudo, só que rico não é burro. E ao ver que ele vai ter que pagar mais impostos, ele automaticamente vai aumentar os seus preços para que ele não tenha uma diminuição nos lucros. E quem que vai pagar esse aumento dos preços? Sim, é os mais pobres. Viu que não existe competência e compatibilidade entre a pessoa virar e falar que vai tributar os mais ricos, sendo que, no final das contas, os mais pobres que vão pagar a conta. Então entenda, se você não votar com consciência, se você não votar com a cabeça, se você não votar sabendo, na ideia realmente do que ele vai fazer, entenda como que ele vai fazer, você vota errado. Se você não entender pelo menos um pouco de política, se você não entender que para ter uma política expansionista a gente precisa aumentar o empreendedorismo, a força, diminuir os impostos, tirar o poder do Estado para que assim a gente tenha um país mais desenvolvido e com as pessoas melhores sucedidas, beleza? Outro fator que eu acho legal a gente tocar também é o fator do empreendedorismo. O tanto que a política, principalmente no Brasil, ela é difícil de se empreender. Hoje você paga mais de 22,5% de imposto, dependendo do seu ramo. Se você paga 22,5% de imposto, é impossível você ter uma margem de lucro distante do seu preço de custo. O que é isso? A margem de lucro é a sua quantidade de dinheiro que você tira para você, ali entre aspas, o seu salário. O preço de custo é o preço da mercadoria. E essa margem de lucro precisa ser no mínimo mais que 22,5%. Ou seja, para que você não tenha prejuízo, você precisa vender esse preço do valor de custo mais do que 22,5%. Fora que tem água, conta de luz, salário dos funcionários, tem o condomínio que você paga onde sua loja reside. Então, cara, cuidado na hora de você votar, vote em ideias e não pessoas. Se você não entende qual que é a ideia daquela pessoa, por que você está votando nela? Entenda do porquê que ela está fazendo isso, como que ela vai fazer isso. Pô, ela fala, cara, a gente vai diminuir os impostos, a gente vai aumentar o empreendedorismo e a gente vai tirar o poder do Estado. Eu acho que essa é a pessoa que eu, pelo menos, poderei votar. E eu não vou votar naquela pessoa que fala que eu vou aumentar os impostos porque eu quero dar mais saúdes grátis, eu quero dar mais escolas grátis. E a gente sabe que isso, infelizmente, aqui no Brasil não funciona e que vai vir com uma qualidade muito ruim. E por isso eu não irei votar nesta pessoa. Agora que você já entendeu um pouco pelo menos de política, um pouco de ideias, como que se analisa as políticas, viu que é muito importante, porque toda decisão política afeta nas empresas e na Bolsa de Valores as empresas são listadas. Beleza? Espero que tenham gostado do vídeo. Eu sou o Rick Elisandro, meu nome é Fábio Júnior. Até o próximo vídeo. Tchau!